E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, professora de física, e hoje eu vou introduzir o assunto sobre pressão com vocês. E o legal é que tem muitas evidências que a gente pode ver no dia a dia sobre o que é pressão e quando existe uma diferença de pressão, quais os efeitos que ocorrem, né? Quais os fenômenos que ocorrem. Então, por exemplo, ó, se eu me corto, tá? O sangue sai, certo? Todo mundo se corta, o sangue sai do dentro do corpo para fora. Por quê? Ele poderia entrar, certo? E também eu separei uma cena do filme Gravidade para mostrar também para vocês e falar também o que ocorre quando existe diferença de pressão, quando nós somos submetidos, o corpo é submetido a uma diferença de pressão, para ilustrar o conceito de pressão, e depois, mais à frente, falar sobre pressão atmosférica, pressão hidrostática, etc. Mas primeiro vamos começar com o conceito de pressão. Então, eu vou compartilhar com vocês o quadro branco, certo? E depois eu vou mostrar a foto para vocês, tá? Com exemplo. Então, é o seguinte. Aí, vou pegar esse aqui. Bom, o que é pressão? Pressão é igual a força sobre área, certo? Pressão é força sobre área, que é o que eu disse antes. Então, por exemplo, se eu tenho o corpo, a pressão interna do corpo, certo? Daí, aqui está a pele que separa da pressão de fora, ok? Daí temos daí a pressão externa, pressão externa. Como a pressão interna do corpo é maior que a pressão externa, como ela é maior que a pressão externa, maior pressão externa, o que acontece? A força de dentro para fora do corpo vai ser maior que a força de fora para dentro, porque a força externa é menor que a força interna, nesse caso, se aqui fosse a pele, a nossa pele, corpo e pressão de fora. Então, isso faz com que se ocorra um corte dessa separação entre os dois meios, o sangue venha daqui para cá. Ok? Até aqui? Vamos mudar a cor, vamos botar um red, vermelho, certo? Bom, é isso, ok? Então, o outro exemplo também que eu posso falar para vocês é dentro do avião, por exemplo. Vocês já notaram que são bem grossas as paredes dos aviões? Por quê que elas são grossas? Porque, para isso, quando o avião está lá, bem alto, a pressão, o ar é bem mais rarefeita. Então, a pressão de dentro do avião está bem maior que a de fora. Vocês já viram em filmes, quando acontece umas tragédias, nos filmes, e daí, por exemplo, o avião quebra, ou abre uma janela, vocês viram que tudo tende a sair para fora, porque a pressão de dentro do avião é maior que a de fora, e pressão é força sobre ar, a força de dentro para fora é maior que de fora para dentro, empurra as coisas para fora. Por isso que as janelas dos aviões são super grossas para conseguir equilibrar essa pressão, essa diferença de pressão que existe entre os dois meios. E a foto agora que eu vou mostrar para vocês, da cena do filme da Gravidade, para ilustrar mais ainda isso que eu acabei de dizer para vocês. Aqui está Sandra Bullock, o George Clooney, e é no final, quando ele desiste, ele vê que ele não vai conseguir ir com ela, voltar para a Terra, e daí ele se solta, e ele caminha, começa a se afastar dela, num movimento que eu já expliquei para vocês, que é filho único da mecânica retilínea uniforme, por inércia, que é a tendência do corpo de continuar em movimento, é o estado de equilíbrio do corpo, certo? E daí, de repente, ele bate ali na portinha, ele já tinha morrido, a Sandra Bullock já estava quase desistindo, e ele bate ali no vidrinho da nave. Ela leva um susto, como assim, né? Então, a gente fica em dúvida, o que está acontecendo? Será que é verdade ou não? Daí a gente se dá conta que não é real aquilo, ou ela está sonhando, ou o George Clooney, poderia ser o espírito dele que está ali querendo ajudar ela, mas não é o corpo dele. Ele abre e ela faz assim um movimento de medo. Por quê? Porque ela sabia que se aquilo fosse real, ele abrisse a porta da nave, no espaço a pressão é zero, não tem ar. E dentro tem uma pressão
que é para as pessoas que estão ali dentro conseguirem sobreviver. Então, se ele abrisse a porta, o ar ia sair para fora da nave. Logo, a diferença de pressão de dentro do corpo dela para fora seria muito grande. Os órgãos iriam explodir, poderiam explodir, os olhos sair para fora. Ela iria, com certeza, iria morrer, inclusive até o corpo explodir, sair cérebro, tudo para fora, pela grande diferença de pressão, certo? Então, por isso que ela faz aquele movimento de medo, né? E ele vai ali, e a gente já sabe que aquilo ali faz com que ela ganhe força, garra, para continuar tentando voltar para a Terra, certo? E isso eu estou explicando para vocês, para mostrar para vocês o que é pressão, né? Então, a pressão é uma grandeza, olha só, bem interessante, não é vetorial, é escalar, só depende do valor, e pressão é força sobre área, certo? Pressão é igual a força sobre área. Essa é a equação fundamental da pressão, ok? Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenha entendido, porque mais à frente nós vamos continuar esse assunto sobre pressão.